Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Mão. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clóvis Mão é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda a gente, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Muito bem. Vamos agora à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 50. Vamos fazer hoje o capítulo 50, talvez façamos em 2 ou 3 partes. Estamos conversados, Isaías capítulo 50. Eu vou ler o texto, eu vou ler na linguagem de hoje e os meus comentários, os comentários serão na versão atualizada, tá bom assim? Beleza? Porque eu não tenho aqui agora outra versão. Leiamos o texto. Isaías capítulo 50 diz assim: O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora, como um homem manda embora a sua mulher? Então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. Até o versículo 3 é o que nós temos para esse pequeno momento. Aqui nós encontramos o que? O terceiro cântico do servo do Senhor. O foco agora não é apenas a sua missão, não é apenas a sua missão, mas a sua obediência mesmo em meio ao sofrimento. Este capítulo, portanto, revela um servo obediente, um servo sensível à voz do Pai, um servo perseverante na dor, um servo firme diante da oposição. É um dos retratos mais claros da submissão de Jesus Cristo antes da cruz. Isaías capítulo 50 tem como tema o servo obediente que permanece firme mesmo em meio à rejeição, à tribulação, à perseguição, mesmo em meio do contraditório. A verdade central do capítulo 50 é a seguinte: o servo do Senhor permanece obediente, permanece confiante em Deus, mesmo diante da oposição, mesmo diante do sofrimento. O problema que nós vamos ver aqui neste capítulo é o seguinte: o homem, ele tem uma inclinação, ele tende a abandonar a obediência a Deus quando surge dor,
quando surgem resistência, quando surgem dificuldades. Lá nos capítulos anteriores, nós vimos consolo, nós vimos redenção, nós vimos restauração, nós vimos promessa de salvação a todos, a todas as nações. Agora, o Isaías vai mostrar o custo da missão de servo, da missão do Messias. O servo não cumprirá o seu propósito, a sua missão, sem sofrimento. Não. O mais importante então é o seguinte: o servo não recua, não desiste, não recua diante do sofrimento, da perseguição, do contraditório. O servo ou um servo do Senhor não recua, pelo menos um servo de verdade. Aí nós temos aqui do versículo 1 ao 3, o pecado não anulou a fidelidade dele. Ele continua falando, quando eu falo as coisas acontecem, viu? Deus começa respondendo a acusações daquele tempo, daquele povo. Israel age como se tivesse sido abandonado injustamente. Deus vai falar que não, que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Então o Senhor vai fazer a pergunta que não quer calar: onde está a carta de divórcio de que eu me separei de vocês? Onde está o documento que está registrado que eu me separei de vocês? O problema então, Deus quer dizer o seguinte: não é a infidelidade divina. O problema não está em Deus desistir da gente. O problema está no pecado da gente, no pecado do povo. Mesmo assim, Deus continua falando. Eu falo e o mar seca. Eu falo e as coisas acontecem. Ele lembra o seguinte: eu seco os mares, eu controlo a criação, eu governo os céus. É o que ele diz até o versículo 3. Nada limita o poder redentor do Senhor. Nada vai limitar o poder redentor do Senhor. Agora, eu te pergunto, nós vamos ser fiéis apenas na facilidade? Nós seremos fiéis apenas na bonança ou nós seremos fiéis sempre? Porque Cristo Jesus é o exemplo para nós, é o exemplo para você, é o exemplo para mim. Nós só seremos fiéis e leais a Deus na bonança, meus irmãos. Deus então relembra aqui, olha, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem desertos, assim por falta d'água os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão os céus, posso fazer vestir roupa de luto. Por que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho o poder de salvá-los? Deus continua sendo o mesmo. Nós vamos servir a Deus dependendo da conveniência? Você vai servir a Deus se as coisas andarem de acordo com o seu gosto? Então eu chamo a nossa atenção nessa manhã do versículo 1 ao versículo 3, para que nós continuemos firmes, independente das coisas ao nosso redor. O Senhor continua com suas mãos estendidas para salvar você, para salvar a mim. Faz uma reflexão. Você continua fiel? Nós continuamos fiéis. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também, tá ok? Clóvis Mãe é o nosso endereço aqui. Obrigado por tudo, tá bom? Orem por nós, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Colabore conosco financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, por esta palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.